Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o treinamento específico. A gente sabe que agora com essa questão de a gente ter que ficar confinado, que a gente tem que ficar aí em isolamento social, uma forma que muitos personagens acharam aí como modelo de manter os alunos na ativa, né? Manter seus alunos em condicionamento físico, foi usar a internet, né? Uns usaram em forma de treinamentos online, outro em forma de lives, todos bem criativos, todos acho que com um bom propósito aí, que é levar mais movimento, levar atividade física aí para todos, que é algo importantíssimo. Hoje está se falando muito de saúde, 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 mas nada mais saudável, né? Do que você se manter ativo e ter uma boa alimentação, né? Quando você pega hoje quais são os principais grupos de risco, que é obesidade, hipertensos, é, diabéticos, enfim, são todas as coisas que dá para modular com um hábito de vida saudável, né? Então, mais do que nunca é importante estar nativa aí. Porém, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm disfunção de movimentos, né? Por falta de mobilidade, ou por falta de estabilidade, ou de controle de movimento, acaba tendo algumas descompensações e acaba, consequentemente, tendo lesões ou dor. Dor na lombar, dor nos ombros, dor nos joelhos, né? E aí, esses treinos mais genéricos, né? Por mais que a intenção é positiva de se manter as pessoas na ativa, ela vem com um contraponto aí que muitas pessoas não conseguem fazer esse exercício, esse tipo de treino, ou se faz esse tipo de treino, acaba piorando o seu estado de dor, o seu estado de disfunção. Mas a pessoa termina esse treino com mais dor no joelho, com mais dor na lombar. Então a gente entende que há uma necessidade muito grande aí de também fazer um treinamento mais específico. Então eu vou começar uma série de vídeos, hoje eu vou falar em especial para as pessoas que apresentam dor na lombar, tá? Ou lombalgia, ok? Então, pessoal, a dor na lombar ou lombalgia, ela ataca muitas pessoas. O maior caso de afastamento do trabalho por dor física está muito correlacionado à dor lombar, tá? A maior parte dos casos é por dor lombar. É uma dor que incomoda demais, né? Quem já teve crise, sabe? Não acha posição, é difícil sentar, levantar, dirigir, né? Não tem posição deitado que acha uma posição confortável, sempre tudo muito dolorido, muito sensível, né? Atrapalha nas atividades do dia a dia, atrapalha no trabalho, às vezes não consegue ir ao trabalho, não consegue fazer atividades domésticas, de necessidades básicas aí, não consegue nem produzir direito, né? A gente sabe que quando você está com dor, né, aquela dor que vai incomodando, isso tira totalmente o foco, porque tem alguma coisa ali assinalando o tempo todo para o cérebro, né? A gente sabe também com dor e inflamação, o corpo ele fica mais inflamado, com o cortisol mais alto, testosterona mais baixa. Então, se o nível de resiliência e força é menor, né? Então, isso ataca também sua produtividade. Mesmo você fala assim, ok, meu trabalho é cognitivo, eu preciso sentar para elaborar algo. Com certeza você vai ser prejudicado. Primeiro que ficar em posição sentada pode te doer muito, né? Vai ser desconfortável, mas a cognição também tá totalmente atrapalha, né? A gente sabe que cabeça, né, mente e corpo formam uma coisa só, é um sistema integrado, um afeta o outro diretamente, né? Então, se o meu corpo está dolorido, doente, minha mente também fica, né? Então, por desregulações hormonais, né, ou por tensões, isso vai me atrapalhar muito a minha produtividade. Qual é a causa disso, né? A causa de tudo isso está num desequilíbrio, num desarranjo de funcionamento do corpo, tá? A gente sabe que cada articulação tem sua função e eu vou mostrar aqui em alguma parte do vídeo nosso esqueletinho da teoria da articulação por articulação, né? Então cada articulação tem a sua função. O problema é que quando ela não desempenha bem sua função, ela acaba sobrecarregando a articulação de cima ou de baixo, gerando dor ou lesão, tá? Por isso que geralmente, pessoal, uma dica muito importante que serve aí para vocês o resto da vida é que o lugar da dor geralmente não é a origem do problema, tá? Então, se eu tô com dor na lombar, a gente pensa, tem um problema lombar. Não necessariamente, pode ser que a origem do problema não esteja ali, ok? Vamos falar um pouco sobre isso. O quadril e a lombar, elas estão totalmente relacionadas. Não tem como eu falar do quadril sem falar da lombar, não tem como falar da lombar sem falar do quadril, tá? Porque elas trabalham em conjunto para eu me movimentar, caminhar, fazer movimentos básicos, né?
Porém, o quadril tem a sua função principal de mobilidade, ou seja, de movimento, de flexão, de extensão, né? Até de alguns movimentos de rotação. Já a coluna lombar, ela tem a grande função de estabilizar a coluna para que o quadril movimente bem, tá? Aonde está o problema? O problema está aqui. Quando a gente começa por sedentarismo, falta de movimento, ficar muito tempo sentado, eu começo a bloquear a minha articulação do quadril, ou seja, meu quadril ele começa a perder a amplitude de movimento dele, ele começa a ficar mais bloqueado, movimento mais restrito. Qual o problema disso? O corpo para se movimentar, como eles estão interligados, ele fala para a lombar, dá um jeito aí, se o quadril não está movimentando, movimente você. E é aí que está o grande lance. Se a lombar se movimentar, ela não foi feita para isso, para fazer extensões e flexões, principalmente com carga, e aí ela vai começar a se sobrecarregar, estressar, e aí vai vir a dor, ou vai vir algum tipo de lesão, tá? Porque dor e lesão também não é sempre correlacionado, tá bom, pessoal? Então, o grande problema está nessa disfunção. Então, eu perco uma certa mobilidade do quadril, né? Minhas faces vão ficando mais tensas, eu perco flexibilidade de algumas musculaturas, minhas cápsulas articulares vão ficando com menos movimento e mais presa, e isso vai gerar um bloqueio no quadril. Por outro lado, também existe fraqueza de algumas musculaturas estabilizadoras, por exemplo, o glúteo. O glúteo é uma musculatura ali da região do core, que está principalmente envolvida no quadril, que tem como grande função estender o quadril, né? Então, quando eu faço uma ponte, elevo o meu quadril, quem tem que fazer esse movimento é o glúteo. Porém, como a gente fica muito tempo sentado, né, e às vezes muito tempo sem atividade física, essa musculatura do glúteo ela vai enfraquecendo. Ainda mais quando eu sento nela e pressiono ela, vou diminuindo a circulação sanguínea dela, a função dela acaba sendo menor. E aí, como ela não consegue, ela enfraquecendo, quando eu preciso fazer um certo tipo de extensão do meu quadril, ela não tem força para estender meu quadril. Ela não tem força para levantar o quadril ou estender minha perna para trás. E aí, como ela não tem força, ela pede ajuda para uma musculatura ao redor dela. Ela fala, lombar, por favor, me ajuda a estender esse quadril. E aí você estende a lombar faz uma hiperextensão e acaba sobrecarregando ela ali, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Então, muita gente faz ponte e fala, nossa, mas eu senti dor na lombar. Por isso, porque quando ela faz a ponte, o glúteo não consegue dar conta disso, ela sobrecarrega a lombar numa extensão da lombar, tá? Pessoas que não têm região do core, do oblíquo, do abdômen muito forte, o que acontece? Ele não consegue sustentar o tronco e você tem uma anterversão da pelve, né? Ou seja, o seu quadril cai, você vai empinar o bumbum, também vou colocar uma foto aqui, e isso também peristende a lombar. Então, o que é importante vocês fazerem, pessoal? É muito importante vocês ganharem mobilidade do quadril. Então, pega o quadril e vamos soltar a fáscia. Para isso, a gente vai ter que hidratar bem, fazer bastante exercício de solturas, tanto com rolo de massagem, até com pontos gatilhos, usando algumas bolinhas. Depois a gente vai trabalhar com exercício de mobilidade, pensando em alguns alongamentos estáticos, mas alguns exercícios também que solte a cápsula articular. E depois alguns exercícios de fortalecimento, principalmente de glúteos, e aí da região do core, como oblíquos, transversos, abdômenes, quadrado lombar também é bem importante, tá bom? Então, pessoal, eu vou agora passar uma sequência para vocês de como se fosse um cardápio, né? No cardápio não, uma receitinha do que você tem que fazer para liberação, mobilidade e estabilidade, para que o seu quadril e lombar trabalhem de uma maneira muito mais funcional, sobrecarregue menos sua coluna e você tenha muito menos dor, tá bom? Só uma observação, se você tiver em caso agudo de dor, enfim, faça apenas as liberações, tá? Assim que passar seu estado crítico de muita dor, aí você entra nos exercícios de mobilidade e ativação, tá bom? Então essa é a introdução do vídeo e eu vou então passar agora cada dia um exercício para vocês, tá bom? Valeu, pessoal!